Olá, eu sou a Anabela do Senhor do Dinheiro e hoje venho trazer a segunda parte do vídeo Golpes Financeiros. Então vem comigo! Bom, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar o link aí embaixo e também aí em cima, algures, para você entender como é que cada vez mais pessoas caem em golpes, seja do WhatsApp, seja nas redes sociais, seja um golpe do amor. Falamos de muita coisa interessante. Então, se você quer aprender ou eventualmente se você já sabe, mas tem sempre alguém, seu conhecido, seja porque é mais idoso ou mais vulnerável, compartilha este e o outro vídeo para nós cada vez evitarmos este tipo de golpes. Bom, hoje eu vou falar de golpes relacionados com bancos e com investimentos. Claro que não são feitos pelos próprios bancos, mas o bandido utiliza o nome do banco ou utiliza contas bancárias. Bom, e vamos falar do primeiro grupo que tem a ver, sim, com os bancos. Um dos mais comuns, ou não é tão comum, mas é dos mais perigosos, é a invasão das nossas contas. Felizmente que também é o mais fácil de resolver, pois o bandido pede algum código de verificação, algum token, para atualizar cadastro. E ele pede enviando um SMS, um telefonema, qualquer forma. Ou seja, a maioria dos bancos já tem um código de verificação que é enviado para o seu celular, mas o bandido tem sempre uma história muito boa para contar para lhe pedir para você transmitir esse código. E a partir do momento em que você lhe dá esse código, que, à semelhança do WhatsApp e das redes sociais, é um código de segurança, é uma segunda etapa de verificação, a partir do momento em que você lhe dá esse código, você dá-lhe acesso à sua conta. E o bandido, na sua conta, transfere o dinheiro que tem lá para outras contas, pode até fazer empréstimos naqueles bancos que permitem fazer empréstimo pelo aplicativo. Então, você já está esperto pelo primeiro vídeo, já sabe, não dá códigos, seja por que pretexto for. Bancos não pedem os tais códigos ou tokens de verificação. Não pode ser dado e você não vai cair mais nessa conversa. Segundo, é pedindo dados pessoais, ou seja, lhe enviam normalmente um link ou ligam para você pedindo algum dado pessoal e, se é por link, vai-lhe também roubar os dados e consegue invadir a sua conta, seja para transferir ou pedir dinheiro. Como é que você evita as invasões de conta? Primeiro, seja mais cauteloso, escolha instituições financeiras ou bancos que tenham tokens e que seja mais difícil entrar na sua conta bancária. Pode ser chato para você? Assumo que sim. Mas quanto mais chato é para você, mais difícil fica para o bandido. E claro, se você escolheu uma instituição financeira que tem vários níveis de segurança, depois não vai entregar o ouro ao bandido, neste caso o token ao bandido, para ele conseguir entrar nas suas contas. Se você for ver nos outros vídeos, você vai ver que há uma série de golpes onde eles não lhe roubam dinheiro necessariamente. Muitas das vezes eles só querem os seus dados pessoais. Porquê? Porque depois tem aqui uma rede de golpes, dados sociais, que às vezes, dados seus que precisam, às vezes, para ter acesso às suas contas, às vezes só falta um token esse que muitas pessoas dão, achando que estão dando ao banco. Então, não dê códigos, não dê tokens, não carreguem links que você não conhece. Não se preocupe com aquelas ameaças. Se você não fizer isto neste link, vou bloquear a sua conta. Gente, ligue para o saque do seu banco. Pergunte se tem algum problema com a sua conta. Aqui entre nós, o banco nem tem capacidade, se tiver um problema, se eles forem bloquear a sua conta, eles nem têm capacidade para ligar para todos os clientes a avisar. Então, se
acontecer algum bloqueio de conta, sim, você vai ter um bloqueio de conta e ninguém lhe vai avisar. Então, não se preocupe. Eu sei isso por experiência própria, infelizmente. No meu banco, uma vez eu cheguei a casa já tarde de um jantar, já meio da madrugada, e eu lembrei que precisava de fazer uma transferência. Eu fiz uma transferência, era de um valor elevado, aquele era o último dia, e lá apareceu lá no algoritmo de um banco que uma transferência às 2 da manhã com aquele valor elevado poderia ser fraude. Na verdade, era eu que estava a fazer a transferência, estava no meu último dia. Acontece que o banco achou que era fraude e bloqueou a conta no dia seguinte, logo, nessa madrugada. E, na verdade, eu fiquei com a minha conta bloqueada e ninguém me avisou. Então, não há capacidade, não acredite nisso. Se você tiver uma conta invadida, já sabe o que fazer. Procure rapidamente a sua instituição financeira e tem que fazer um BO para reportar isso e até para tentar reverter alguns dados. Bom, outra situação que pode acontecer de fraude relacionada com o banco é o velho cartão clonado. Os bandidos compram o número de cartões de crédito, eles precisam do CVV, que é aquele código. E, na verdade, aquele código de 3 dígitos tem 999. Podem eles treinar, tentar algumas vezes. Eles têm uma metodologia para tentar descobrir o seu CVV, demora mais tempo e a minha sugestão é coloque notificações no seu celular para identificar qualquer compra suspeita. Você não tem forma de evitar isso, pois se os bandidos compram o número de cartões de crédito e só precisam do tal código, você não tem como evitar, você tem depois como resolver rapidamente se tiver notificações no seu celular. E para compras de internet, utilize sempre um cartão virtual. A maioria dos bancos já tem essa possibilidade. Eu sou fã número 1, que é para cada compra, o próprio banco, eu carrego lá e diz gerar um cartão virtual. Ele gera um cartão aleatório e eu utilizo para aquela compra e fica muito mais seguro, porque depois, se eu precisar fazer outra compra, será outro cartão virtual e eu fico muito mais tranquila. Então, em relação ao cartão clonado, só lhe queria deixar este alerta. Tenha muita atenção, de novo, aos seus dados, aos dados do seu cartão. Esteja com muita atenção aos alertas e notificações para evitar que isto lhe aconteça. Bom, o outro é o extravio do cartão. Infelizmente, eu conheço uma pessoa que aconteceu isso. Foi cliente novo do banco, deveria receber o cartão e em outra carta receber a senha de acesso, não é? Mas alguém roubou as duas cartas, porque é fácil de identificar pelo um cartão, e roubou e teve acesso. Se você pediu um cartão e já era cliente do banco, a senha tende a ser a mesma. Então, você não vai receber senha. Mesmo que roubem aquele cartão, seja extraviado, a senha só você é que sabe. Mas se você for cliente novo, então sim, vai ter senhas e senha e cartão em cartas diferentes. Tenha atenção aos prazos e se você desconfiar que está passando muito, também procure o saque do seu banco. Não negligencie isto. Bom, o outro está relacionado com muito conhecido, o falso motoboy. Eles dizem que aconteceu uma fraude qualquer com o seu cartão, pedem para você cortar o cartão e eles vão lá recolher o cartão. Se identificam como sendo do banco. Gente, de novo, mesmo que tivesse uma fraude com o seu cartão, os bancos não têm capacidade para ligar a todas as pessoas e a todos montar um motoboy. Então, mesmo um cartão cortado, é possível fazer pagamentos com eles. Então, tenha muita atenção, não entregue o seu cartão a ninguém. Bom, o outro tem a ver com
o golpe da selfie. Eles lhe ligam do seu banco, dizem, ou eles não ligam do seu banco, eles dizem que são do seu banco e dizem que você ganhou algum brinde. E quando lhe vão entregar um brinde qualquer, normalmente uma coisa sem valor nenhum, antes o bandido já fez em algum aplicativo um pedido de empréstimo com os seus dados. E como é que o bandido chegou aos seus dados? Vai ver no outro vídeo onde há vários golpes só para angariar os seus dados, só que agora tem uma norma de segurança que é a selfie com o RG. Então, o bandido já iniciou esse processo e quando ele chega para lhe entregar o brinde, diz, olha, para comprovar, eu preciso de tirar uma selfie com o seu RG. Só que ele não está a tirar para o celular, ele está a tirar para aquele aplicativo para fazer um financiamento. E aí você fica com o financiamento no seu CPF, nos seus dados, e foi você próprio que deu a selfie segurando o seu RG. Então, esqueça os brindes, não tem brindes. Se tiver brindes, que mandem pelo correio se quiserem. E cuidado com essas selfies segurando o RG. Não caia nisso, não é verdade, é mais um golpe que existe aí. E finalmente, o mais comum, infelizmente, e que está crescendo aí, é o roubo dos celulares. Cada vez mais nós temos a nossa vida toda no celular e quando a gente diz que tem a nossa vida no celular, nós também temos os nossos aplicativos de banco, corretoras de valor. E então as pessoas, os bandidos, acedendo a esses aplicativos, roubam dinheiro. Não só o dinheiro que você tem lá, como às vezes também faz empréstimos. Quais são as sugestões que eu tenho? Bom, primeira sugestão que lhe vai parecer muito radical, mas que eu implementei na minha vida há um tempo e que me dá muita tranquilidade é a seguinte. A maioria das pessoas não precisa de ter o aplicativo do banco no seu próprio celular para consultar diariamente. A maioria das pessoas não precisa disso. Aliás, a maioria das pessoas a quem eu dou consultoria financeiras ainda está naquela fase do encarar as suas finanças, nem consegue olhar aquilo uma vez por semana, quanto mais ter o aplicativo do banco. Então, normalmente, o cartão chega para tudo e a maioria das pessoas não precisa. Então, avalie se você precisa de ter o aplicativo, se não faz sentido ter em casa um celular mais antigo, uma coisa mais simples, só para você aceder uma vez por semana, no final do dia, aos seus aplicativos, porque fica com muito mais tranquilidade e não tem problema. Se você disser, mas eu preciso na empresa, durante o dia eu preciso de fazer, veja se tem a possibilidade de ter um outro celular que deixa na empresa. E se você precisar, porque não tem uma localização fixa, então tenha muita atenção quais são as medidas de proteção que o seu banco lhe oferece em caso. Reparem no seguinte, se você precisar de bloquear a conta, precisar de fazer uma recuperação de senha, quais são as formas como o seu banco lhe permite essa recuperação de senha? Se é por e-mail, então convém não ter o mesmo e-mail naquele celular onde você tem o aplicativo, porque aí, quando rouba o seu celular e o bandido faz uma recuperação de senha, ele também tem lá acesso ao e-mail, é só clicar no ícone do e-mail. Então, se o seu banco lhe dá a recuperação de senha ou você escolheu por e-mail, evite ter no mesmo celular. Depois, se o seu banco lhe permite a possibilidade de fazer uma recuperação de senha por SMS, peça para enviar para um outro número que você tem, ou de alguém de muita confiança, o seu esposo, a sua mãe, alguém de muita confiança, que se você precisar de fazer uma recuperação, é preciso ir falar com outra pessoa, não é para o mesmo celular. O outro é limite os valores das transferências e dos Pix, porque se você tiver lá algum dinheiro, você vai conseguir salvar a outra parte e fica só com aquele valor de limite, ok? E
O outro conselho para evitar que você perca dinheiro se tiver o seu celular roubado é nunca tenha muito dinheiro na conta. Gente, banco é para fazer transações, não é para deixar lá dinheiro. Se você precisa do dinheiro daqui a uma semana, entenda de que forma é que o pode deixar mais seguro, ok? Então, muito cuidado com os roubos do celular. O roubo do celular, às vezes, não é só o aparelho que importa, mas todos os aplicativos que nós temos lá relacionados com bancos ou corretoras e todas as formas de recuperação de senha que às vezes são para aquele celular. Então, fique atento, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários para ver como é que eu te posso ajudar. E agora, um outro bloco de golpes que tem a ver, está relacionado com investimentos. O primeiro que eu já vi tem a ver com corretoras não autorizadas. Se você for ao site da CVM, tem a lista das corretoras autorizadas. Mas tem aí umas modinhas de, transfere para esta corretora, que faz um Pix para esta corretora, que ela está em autorização, está em processo final de autorização. Gente, não tem isso em processo final de autorização. Ou a corretora está autorizada ou não está autorizada. As corretoras que estão autorizadas, você pode transferir o seu dinheiro à confiança para lá. As que não estão autorizadas, você não transfere dinheiro, não abre contas, não dá os seus dados, porque não existe isso, corretora em via final de autorização. Bom, e a pessoa diz, não, mas Anabela, mas havia uma corretora muito boa que a CVM não autorizou ainda, mas que eu estou a olhar lá no aplicativo e eu estou lá a ver o meu dinheiro. Gente, você está vendo uma tela que tem lá dinheiro. Tenta lá recuperar o dinheiro e vai lá ver se efetivamente tem lá o dinheiro. Tem pessoas que passaram meses e anos a operar em corretoras falsas. E na tela era uma espécie de simulação, de jogo, de game. Estão a entender? Então, ou é uma corretora autorizada ou não é corretora autorizada. Tudo o resto que não está autorizado é golpe. Não caia, não transfira dinheiro. Eu vou deixar aí embaixo o link das corretoras autorizadas. Depois, a outra coisa que você precisa de ficar esperto é com investimentos exóticos. A maioria dos fraudes financeiras tem isto em comum, que é o seguinte: eles pegam em algo que a maioria das pessoas conhece e que a maioria das pessoas até acha que funciona, o nosso instinto nos diz que funciona e mostram numa versão mais futurista, mais moderna. Porquê mais futurista e mais moderna? Porque eles precisam de introduzir palavras, conceitos que você não conhece, mas que como eles pegaram num exemplo de algo que você conhece, você vai confiar e você acha que aquilo é a última moda. Um exemplo de um investimento exótico é, naturalmente, as avestruzes. Muito bem, avestruz, boi gordo. Gente, toda a gente sabe que quem sabe fazer, os produtores, pode ganhar dinheiro, sim, com os animais. Mas agora pensa, por que um produtor grande, que em teoria teria lá milhares de animais, iria precisar dos seus 5 mil ou dos seus 10 mil reais para aumentar? Por que ele iria querer, se é um negócio tão bom, partilhar o lucro com você? O produtor, quando está começando o seu negócio, tem, como todas as pessoas que estão começando o seu negócio, dificuldade financeira. No início há pouco dinheiro, no início há muitas despesas. Mas a partir do momento em que a gente já tem um monte de avestruz ou um monte de bois, nenhum produtor vai querer partilhar o lucro com você, um simples desconhecido. E então ele não precisa dos seus 1.000 ou 500 ou 5 mil ou 10 mil reais. Então fique esperto. Outro exemplo foi, obviamente, o conceito de vender as linhas telefónicas que eram Skype, então toda a gente conheceu, algumas pessoas fizeram dinheiro com as linhas telefónicas, e aí aparece uma empresa também
tentando vender, mas numa versão mais futurista. Então, a maioria dos golpes financeiros relacionados aqueles investimentos exóticos têm isto em comum. Decore para você não esquecer. Eles pegam em algo que você reconhece, que você já ouviu falar e que às vezes você sabe que sim, que dá resultado, dão-lhe ali, envelopam com um toque modernista, futurista. E porquê que eles o fazem isso? Porque precisam de introduzir conceitos que você não vai entender, porque repare, é uma coisa muito moderna, muito futura. E as pessoas caem nisso. Claro que já no seguimento pego aí na nova modinha, robôs de trade, robôs de Pix, robôs de criptomoeda. Bom, mesmo conceito, portanto, vocês sabem que existem pessoas que fazem trade, a maioria perde dinheiro, não sou eu que digo, vou deixar também aí um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a maioria dos traders perde dinheiro, não é? Então, algumas pessoas acham que o trade dá dinheiro, mas tem que se estudar muito. É o que as pessoas acham. E, na verdade, os bandidos, os golpistas, simplificaram. Então, tem um golpe, um robô para fazer um trade. Você não precisa de fazer nada. Você só tem que comprar este robô e ele vai lhe dizer e vai fazer tudo. E você vai ganhar todo dia 500 mil reais. O mesmo para a criptomoeda. Todas as pessoas já ouviram falar que existe uma tal de criptomoeda. A maioria não sabe o que é, a maioria não entende muito bem o conceito. Eu posso fazer um vídeo sobre criptomoeda se esse for do seu interesse, mas existe um robô, ou eles falam que existe um robô que compra, vende, minera, faz o que faz com as criptomoedas e que lhe dá dinheiro. Claro que as pessoas também acreditam. E tudo isso, infelizmente, são pirâmides. Como é que você identifica que é uma pirâmide? Bom, primeiro caso que já falei, peguem algo que você mais ou menos conhece, botam um monte de expressão complexa e difícil que você, se tentar resumir numa frase para explicar à sua esposa, para explicar ao seu cônjuge, ao seu filho, ao seu pai, você não consegue, porque tem sempre um monte de expressão complicada. Prometem todos rentabilidades garantidas e elevadas. No final do vídeo eu vou fazer aqui uma simulação de uma pirâmide, quanto é que você ganharia nessa pirâmide que apareceu agora há 2 ou 3 dias que eu vi algumas pessoas comentar. Você ganha prémio por convidar amigos. Gente, existe algum investimento que esteja aqui neste canal, investimento, Tesouro Direto, CDB, que alguém vai pagar prémios por você convidar amigos? Óbvio que eles precisam de que você leve amigos, porque a pirâmide precisa de novos entrantes, novo dinheiro para entrar. Também vou deixar aí um vídeo onde eu explico exatamente o que é uma pirâmide. E na maioria das pirâmides as pessoas vão subindo na hierarquia, receber valores absolutamente milionários. E, tal como todas as pirâmides, tem sempre um amigo que está recebendo tudo certinho. Claro, os primeiros recebem tudo certinho. Porquê? Porque se os primeiros não receberem certinho, os primeiros não levam mais pessoas. E se os primeiros não levarem mais pessoas, a pirâmide não se sustenta. Então, sim, tem sempre os primeiros a receber certinho. Quando alguém me diz, mas é que ele está recebendo certinho. Sim, os primeiros recebem sempre, ok? É necessário para sustentar a pirâmide que os primeiros recebam sempre. Bom, e como é que você vai fazer para evitar isso? Primeiro, você precisa de ser crítico. Se você tivesse uma máquina de imprimir dinheiro, você iria vender essa máquina? Pensa o seguinte, se você tem uma máquina que todos os dias lhe imprime 100 reais, você vai vender essa máquina? A resposta é não. Então, se o bandido tem um robô
que todos os dias lhe dá dinheiro, porque é que ele vai querer vender? Porque é que ele não fica só com o segredo do dinheiro só para ele? Faz sentido, certo? Depois, faça simulações. No final do vídeo eu vou fazer aqui uma simulação de uma pirâmide e eu vou-vos mostrar, ok? Segundo, não sejam gananciosos. O dinheiro não cai do céu. O dinheiro você precisa de entender de onde ele vem, onde é que você está investindo. Se você não consegue resumir, você não empresta, não investe. Tem muita gente que nunca investiu num tesouro Selic, mas se acham iluminado para ir comprar um robô de cripto. Gente, é ganância, tá? Então, e é ganância porque os piramideiros mostram saques, mostram notas, os piramideiros mostram bons carros. Se isso é verdade ou mentira, não sei, mas é fácil. Então, claro que algumas pessoas que entram nesses golpes estão motivados pela ganância. Segundo, adquira conhecimento. Você apenas precisa de saber coisas simples. Como é que está a taxa de juros do Brasil? Cara, será que se a taxa de juros do Brasil está a 12% ao ano, este cara me promete 50% ao mês, faz sentido? Porque se é assim, porque é que o piramideiro não vai pedir um financiamento ao banco, coloca lá mais dinheiro e ele fica bilionário em 2 anos? Reparem, quem tem uma máquina de imprimir não precisa do seu dinheiro, não vai partilhar, não vai vender a galinha dos ovos de ouro. E, segundo, tenha tolerância zero com piramideiros. Tolerância zero, sejam eles seus amigos, seja uma pessoa de confiança da sua região, porque tem muito piramideiro que abusa, usa a confiança que exerce em determinados meios, seja religiosos, seja policiais, seja políticos. Então, tenha muita atenção e tolerância zero. Se você desconfia, é melhor não entrar. Se você acha que é bom demais, não entre. Se cumpre algum destes requisitos que eu falei, você não entra. E eu vou deixar no final um exemplo de uma simulação num vídeo onde eu vou gravar a minha tela para fazer a simulação com você, mas antes, porque eu vou gravar depois com a minha tela, eu quero deixar aqui as conclusões finais para todo tipo de golpes, seja de investimento, seja do WhatsApp, para todo tipo de golpe. Primeiro, fique esperto. Não partilhe dados, não partilhe senhas, não partilhe fotografias, não dê cartões, não clique em links, não transfira dinheiro para ninguém sem antes falar com a pessoa. Tenha muito cuidado com as compras na internet. Muito cuidado também, que é algo que eu vejo muito e que me deixa muito assustada. Cuidado com esses aplicativos onde pedem para você cadastrar os seus dados e coloque lá as suas carteiras de investimento. Gente, que loucura! A pessoa fica com acesso ao seu nome, ao seu e-mail, ao dinheiro que você tem e a gente está dando isso gratuitamente. A maioria dos aplicativos a gente nem conhece a proveniência, ou seja, qual é a empresa que está por trás. O que é que vão fazer isso? Ah, Anabela, mas é só o meu e-mail. Senhores, eu já dei este exemplo aqui. Eu compro uma base de dados desse aplicativo, meia boca, compro outra base de dados legal, troco os e-mails e eu fico a saber tudo da sua vida. É fácil fazer isso. Não precisa de muito dinheiro nem de muito conhecimento para juntar vários dados com uma chave em comum. Então, tenha muito cuidado, eu desconfio. Minha carteira está no meu computador, no HD, e não está registada em nenhum lugar. Eu sugiro que você também não faça. Se puder, outro conselho que eu lhe dou para ficar esperto é tire os aplicativos do banco e das corretoras no celular que vai para a rua. Infelizmente, dá para fazer sim muita coisa com o seu celular e se esse celular tiver acesso a aplicativos de bancos, pior ainda. Então, se você não precisar, se você realmente tem só porque é prático, veja se consegue uma solução. E, finalmente, escolha as instituições
instituições financeiras que lhe oferecem mais segurança. Tem aí algumas instituições financeiras onde é tão fácil entrar na conta, é tão fácil fazer uma recuperação de senha, que realmente, por muito prático que lhe possa parecer, não é o melhor em termos de segurança. Se por um lado eu lhe dei um conselho de fique esperto, agora o segundo conselho é não tente dar uma de esperto, porque já falámos aqui em muitos golpes que são motivados ou puxados pela ganância das pessoas. O dinheiro não cai do céu. E se você tiver dúvida, se informe e ouça os conselhos de quem entende em investimentos. Okay? Estava dando este exemplo, eu estou num grupo de pessoas que querem começar a aprender investimentos, eu estou lá com o objetivo de passar informação, de ajudar pessoas, porque eu, uns anos atrás, também fui ajudada e alguém perguntou, está aqui um investimento de 50%, eu vou mostrar no final essa mensagem, 50% ao mês, isto é bom, isto é ruim. Eu disse que era golpe, eu disse à pessoa para não entrar, ao amigo da pessoa, e na verdade caiu um monte de pessoas, também iniciantes, a dizer mas eu tenho um amigo que está pagando certinho. Gente, é um cansativo. É? Então, não dê uma desperto, e se você pergunta, então seja humilde para ouvir das pessoas que entendem. Agora, não é ir perguntar para um bando de pessoas que têm conhecimento igual ou menor do que o seu e seguir aquela resposta, porque aí vale mais não perguntar. E não tente dar uma desperto, vale mais perder uma oportunidade do que você perder o seu dinheiro. Às vezes, dinheiro que é da sua família, as suas poupanças, então fique atento. E a terceira conclusão que eu queria dar é um alerta para as empresas. As empresas, sim, também precisam de ficar mais atentas em relação aos seus processos. E eu trouxe duas histórias que aconteceram comigo muito recentemente e que eu resolvi trazer, que é, eu que sou muito atenta, eu vi que a própria empresa estava falhando na segurança. A primeira, eu recebi uma chamada do meu banco. Eu, que raramente atendo o telefone de números que não conheço, eu atendi aquela chamada. E era alguém que me perguntou pelo meu nome, se identificou pelo banco com que eu trabalho, e ela disse, por questões de segurança, eu vou precisar que você me confirme determinada situação, determinado número, para eu ter a certeza que estou falando com a própria cliente. Eu lhe disse, não, eu não vou confirmar nada, você que ligou para mim. A moça ficou muito aflita e ela queria me vender um seguro qualquer, não importa. Mas eu liguei depois para o meu gerente, eu não confirmei nada, desliguei a chamada, eu liguei para o meu gerente, eu disse, você pode confirmar se hoje me ligaram do banco, do call center, com esta campanha assim? O gerente me disse que sim. Pensei assim, mas como é um banco me ligar para confirmar os meus dados? Então, não faz sentido, ok? Eu não confirmei, mas eu acho que o banco tem que ter um outro processo, porque eu acabei de fazer 2 vídeos a dizer não confirmem dados. E aí eu tenho um banco, um dos mais conhecidos do Brasil, que me liga a confirmar os meus dados. Também não perdi nada, era para me vender um seguro, do cartão de crédito, não preciso nada disso. A segunda situação foi quando recentemente eu tentei fazer um plano de saúde. Eu fui muito criteriosa, eu vi as várias empresas, eu vi quais eram as que ofereciam as melhores opções para mim, na minha região. E neste processo todo, eu estava falando pelo WhatsApp com uma consultora. Ela representava alguns planos e eu estava confirmando tudo no site, tudo certinho, e quando eu finalmente me decidi por um determinado plano, eu entrei no site, confirmei, e vinha lá uma informação bem clara, que tinha uma taxa de adesão, que era, eu acho que era aproximadamente R$800, eu não lembro bem, e que esse valor tinha que ser pago naquele momento, e que
Depois, por campanha, por desconto, eles me iriam devolver nas primeiras mensalidades. Ou seja, estava lá claro, taxa de adesão é uma taxa a ser paga no momento da adesão. Eles chamavam-lhe também de taxa que era para pagar a assessora, a menina com quem eu estava falando no WhatsApp, e depois me seria devolvido. Eu entendi isso, eu sei como funciona o sistema das vendas. Eu entendi que aquela taxa de adesão era a comissão da menina, eu entendi. Mas qual foi a minha surpresa quando eu comunico à menina que quer aquele plano e ela me diz: senhora, a senhora sabe que a taxa de adesão é a minha comissão? Eu respondi: sim, sei. O que é que isso importa? E aí eu entendi. Ela vai gerar um boleto, o CPF da menina, o CPF dela. Eu achava que eu pagaria a taxa de adesão à empresa, a empresa pagaria a comissão e não eu própria pagar a comissão. Eu disse à menina que não pagaria nenhum boleto em CPF próprio. Eu liguei para o saque lá do seguro de saúde, perguntei se aquilo seria normal. Eles me responderam que sim, o que para mim é muito esdrúxulo, muito errado. Eu fiz 2 aulas a dizer: não paguem CPF, cuidado a quem é que estão a pagar boletos, verifiquem o CPF. E, na verdade, é de processo daquela empresa, que é uma empresa muito grande, muito conceituada, com ações na bolsa, que o primeiro CPF, seja o primeiro boleto, seja no CPF da menina que me estava a ajudar a escolher o plano. Depois de eu ter a confirmação do saque, sim, eu paguei o tal boleto para o CPF da menina, mas fiquei pensando que este processo está muito, muito errado. Eu esperaria um boleto em nome da empresa. Então, tem isso também, fica aqui o meu alerta para as empresas. Por um lado, para você, fique esperto. Por outro lado, não tente dar uma de esperto. E aproveitei e fazer aqui um alerta para as empresas. Eu tinha prometido uma simulação. Vamos então agora para o vídeo onde eu vou filmar a minha tela. Vou fazer uma simulação com você. Vem comigo. Bom, tinha prometido fazer aqui, mostrar-vos um exemplo de uma pirâmide e fazer uma simulação com vocês para que vocês aprendam a ser críticos. Eu espero que vocês agora estão vendo a minha tela, eu vou ficar mais pequenino, mas vamos nos focar aqui na tela, ok? E o exemplo que eu vos trago é de uma conversa que estava acontecendo em que alguém disse, eu até trouxe o print da conversa, em que alguém disse que havia um investimento de 56% de rendimento por mês, mais 12% por cada convidado do que ele investiu. Bom, com 56% por mês eu nem levo convidados, tá? Eu já fico feliz só com os 56% por mês. E eu vou fazer então aqui uma simulação com vocês. Eu já utilizei várias vezes o site do Banco Central, que é o site mais de confiança, e nós vamos ver aqui o valor futuro capital. O que é o valor futuro do capital? Eu coloco lá hoje R$1000, por exemplo, eu vou ver com esta taxa que estava sendo prometida neste investimento, para quem não está vendo a minha cara, eu estou colocando investimento entre aspas, de 56% ao mês, quanto é que você vai ter daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, para vocês ganharem, aprenderem a ganhar senso crítico. Vocês podem fazer essas simulações num destes, tá? No primeiro, aplicação com depósitos regulares é quando você coloca lá um dinheiro no início e todo mês lá coloca R$50, ou neste que diz valor futuro de capital é quando você coloca lá uma vez e vai lá no final de 1 ano, 2 anos, 10 anos tirar lá o dinheiro, ok? Com 56% ao mês, eu nem vou fazer mais nenhum depósito, eu só lá vou colocar R$1000 e agora vamos ver juntos quanto é que isto vai render, ok? Vou clicar aqui, vou colocar lá os primeiros 12 meses, quanto é que eu vou ganhar ao final do ano, ok? A taxa de juros está aqui, 56% ao mês, vamos ver. Ok? Eu vou colocar lá só R$1000,
preciso de muito para ficar bilionário com esses investimentos de pirâmide, não precisa de muito dinheiro. E eu vou calcular aqui, clicar aqui em calcular, e ele vai me dizer que se eu colocar R$1000 neste investimento, entre aspas, no final do ano eu tenho R$207. Tá bom para você? Bom, então, se tá bom para você, eventualmente, vamos lá deixar mais um ano, tá? Porque eu botei lá 1000, no final do ano tem lá 207.000, então vamos lá deixar mais um ano. Então eu vou apagar aqui, vou colocar 24 meses, vou zerar isto, limpar isto, porque eu quero que ele calcule quanto é que eu vou lá ter ao final de 24 meses. Vamos lá calcular. Então, você tem lá, ao final de 24 meses, 43 milhões. Bom, se a empresa ainda sobreviver, você pode ir lá sacar os 43 milhões, se existir, se a empresa existir, se não tiverem todos os piramideiros preços. Mas você pensa, cara, e se eu deixar só mais um pouquinho? Gente, só mais um pouquinho, só mais 12 meses. Então, vamos lá deixar 3 anos. Repara, eu coloquei R$1000 e em 2 anos, 2 simples anos, eu tenho lá 43 milhões. Mas eu quero mais. Então, vou lá deixar 3 anos, 36 meses. Os mesmos R$1000, ok? 56% de taxa de juro que estava prometida aqui. E reparem, com 56%, nem vou levar convidado, ok? Então, vou calcular. Então, fazendo esta simulação, no final de 3 anos, eu tenho, reparem, fiquem comigo, eu sei que o número é grande, que o comum dos mortais não está habituado a isto, mas aqui são R$421, aqui são R$663.000, aqui são 963 milhões de reais e este 8 é de trilhões de reais. Ok? Então, se você colocar lá R$1000, ao final de 3 anos, você tem lá quase 9 trilhões de reais. Anabela, quanto é que é 9 trilhões de reais? Bom, vamos então ver aqui juntos quanto é que é 9 trilhões de reais. 9 trilhões de reais é mais do que todo o PIB do Brasil. Ou seja, é mais, vale mais do que toda a economia brasileira. Aqui está em dólar, mesmo que eu multiplique isto por, não sei quanto é que está hoje o dólar, 4,55, vai dar equivalente àquilo que você investiria nesta pirâmide. Você acha que é possível investir R$1000 e durante 3 anos você ter acesso a todo o dinheiro do Brasil? Óbvio que não é assim que as coisas acontecem. Então, quando eu vos digo, seja crítico, faça contas. E você não precisa de ser um grande especialista em finanças. Utilize o Banco Central do Brasil, lhe dá uma calculadora que de uma forma simples você coloca aqui 3 ou 4 dados e você consegue validar se isso é verdade ou mentira. Não tem como isto ser verdade. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!